Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de Química. Continuando funções químicas inorgânicas, nós vamos abordar hoje sais e óxidos. Que são sais? Sal é toda a substância que em solução aquosa sofre dissolução liberando pelo menos um cátion diferente de H+, do íon hidrogênio, e um ânion diferente do OH- ou O2-. Aqui nós temos uma reação de dissociação do sulfato de cálcio, quando em contato com a água, dissolvido em água, ele libera para o meio cátions, cálcio, e ânions, sulfatos. Aqui nós temos algumas imagens de sais. Aqui nós temos o dicromato de potássio, que é um sal vermelho. Aqui nós temos o sulfato de níquel, na cor azul. Nós temos faz também presente na casca do ovo, que é o carbonato de cálcio. Aqui o gesso, que é composto, o giz, é o sulfato de cálcio hidratado. E na água do mar, no mar, nós também temos sais dissolvidos. Nós temos sais de cloreto de sódio, cloreto de magnésio, sulfato de magnésio, entre outros, também carbonato de cálcio, na formação das conchas e corais. Os sais, eles são produtos da reação química de um ácido com uma base. Essa reação ela é denominada reação de neutralização ou salificação. Aqui nós temos o esquema dessa reação. Um ácido, quando reage com uma base, produz sal e água. E aqui nós temos o ácido clorídrico, que é o HCl, reagindo com o hidróxido de sódio, tá? O cloro, ele se combina com o sódio, formando o cloreto de sódio. E o OH da base reage com o hidrogênio do ácido, formando água. Então, nós temos na reação sal e água. Como é a fórmula geral de um sal? O sal normal, ele é formado pelo cátion, que a gente está chamando aqui de cátion B, proveniente da base, e um ânion A, proveniente do ácido. Tá? Então, seguindo esse esquema aqui, o cátion da base é a parte positiva, tem carga positiva, por isso é chamado de cátion, e o ânion, a parte negativa. Então, ocorre um cruzamento dos valores dessas cargas. Então, aqui, o mais Y, o Y vem para o lado do ânion, aqui do A, e esse X vem para o lado do B, que é o cátion. Então, aqui nós temos alguns exemplos. O Na+, se combinando com Cl-, dando NaCl. Ocorreu o cruzamento das cargas do E+1, o outro é -1, formando o NaCl. Aqui, o fosfato de sódio, que é o Na+1, e esse grupo aqui, PO4, ele tem carga -3. Então, esse 3 vem para o lado do sódio e o 1, o +1, somente o número vem para o lado do PO4. Por isso, a presença do parêntese aqui, olha, porque isso daqui forma um grupo só, forma um ânion. Então, tem com Na3PO4. Aqui, a formação do nitrato de cálcio, que é a mesma
parecido aqui com o fosfato de sódio, e o Ca. O cálcio é da família 2A, por isso ele é mais 2. E o NO3 menos 2. Então, CaNO3, 2. A nomenclatura dos sais. Ela é obtida a partir da nomenclatura do ácido que deu origem ao ânion participante do sal, pela mudança de sufixo, né, da terminação do nome do ácido. Aqui, quando o ácido termina, o nome dele termina em hídrico, então o sufixo do ânion, a terminação do ânion será eto. Quando termina em ico, o ácido termina em ico, troca-se o ico pela terminação ato. Quando o nome do ácido termina em oso, tira-se a terminação oso e acrescenta-se ito. Tá? Então, aqui nós temos a composição do nome. Vai ser nome do ácido que deu origem, né, substituindo a terminação por eto, ito ou ato, seguido do nome do cátion. Por exemplo, aqui. Se o ácido que deu origem ao sal é o ácido clorídrico, então o ácido clorídrico ele dá origem ao ânion cloreto, Cl-. Então, se é ácido clorídrico, hídrico, vai ser substituído pela terminação eto, que é o nome do ânion. Se este ânion está combinado com o cátion sódio, o Na+, então há a formação do sal NaCl, que é o cloreto de sódio. Aqui o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, ele dá origem ao ânion sulfato. O sulfato, quando combinado com o cálcio, com o cátion cálcico, que é o Ca2+, ele dá origem ao sal sulfato de cálcio. O HNO2, que é o ácido nitroso, ele dá origem ao ânion NO2, que é o nitrito. O nitrito, combinado com o alumínio, com o cátion alumínio, Al3+, forma-se o nitrito de alumínio, que é o AlNO2, 3. Aqui pode-se dar nome aos sais a partir de tabelas de cátions e ânions. Tá? Esses daqui são os mais comuns, mas utiliza-se tabelas para sabermos os nomes dos ânions. Aqui nós temos uma tabela de cátions e tabela de ânions. Então, aqui nós temos as fórmulas dos cátions, os cátions com número de oxidação fixos. Aqui nós temos, quando é mais um, isso significa que eles são da família 1A, quer dizer, dos metais alcalinos, que é o lítio, sódio, potássio. Também temos aqui alguns cátions de outras famílias com NOx fixo, que é o Ag+, o NH4+, e o Cu+. Aqui, com número de oxidação mais 2, que são esses daqui, e mais 3, que é o alumínio e o ferro. Aqui nós temos a tabela de ânions. Tá? Nós temos o nome dos ânions e as suas respectivas fórmulas. Então, a gente pode brincar aí de combinar cátion com ânions e dar o nome dos sais, porque combinação de cátions e ânions formam os sais. E como é que se dá o nome do sal? Vai ser o nome do sal, ele vai ser igual. Primeiro coloca-se o nome do ânion, seguido da preposição de, seguida do nome do cátion. Na fórmula é o contrário, tá? É primeiro o cátion, tá? A fórmula, o símbolo do cátion,
depois o símbolo do ânion. Nós podemos também determinar a fórmula do sal a partir do nome do sal, utilizando as tabelas de Cátio e ânion. Aqui na formação do carbonato de sódio, o ânion ele é formado pelo ânion carbonato, que é CO3 2-, e pelo cátio sódio, que é Na+. Então, Na+, porque na fórmula é primeiro o cátio, depois o ânion. Então, Na+, e CO3 2-. Então, esse 2 vem para o lado do sódio e o 1 vem para o lado do grupo CO3. Tá? Então, fica Na2CO3, porque o 1 ele é suprimido. Quando se tem a fórmula do sal, tá? Para se descobrir o nome, nós podemos fazer o seguinte. Lá na tabela de cátios e ânions, nós vamos ver o cátio ferro, tá? E o ânion sulfato. Então, a gente vai descobrir que o cátio ferro é o Fe3+, tá? E o ânion, que é o sulfato, tem a fórmula SO4 2-. Então, fazendo essa combinação, nós temos o nome do sal, que é o sulfato de ferro 3 ou sulfato férrico, porque o ferro é o ferro 3, é o de maior número de oxidação. Aqui nós temos algumas aplicações dos sais. O nitrato de potássio, KNO3, ele é utilizado como conservante na fabricação de alimentos embutidos, e dá aquela cor vermelha aos embutidos. Aqui nós temos hipoclorito de sódio, que é o NaClO, que é utilizado no branqueamento de produtos têxteis e na indústria de papel. Aqui o fluoreto de sódio, que é utilizado na fabricação de enxaguante bucal, pois inibe a perda de minerais dos dentes. Aqui o carbonato de cálcio, que é utilizado na fabricação de detergentes. Aqui o sulfato de cálcio, que é utilizado na fabricação de giz escolar. Os óxidos, que são óxidos? São compostos binários do oxigênio com qualquer outro elemento químico, exceto o flúor. Por quê? Nesses compostos, nos óxidos, o elemento mais eletronegativo, que é o que mais ávido por elétrons, tem que ser o oxigênio. Aqui nós temos exemplos de óxidos: CO2, CO, SO2, SO3, NO, N2O. Percebam que nós só temos dois elementos químicos. Um é o oxigênio, o outro são outros elementos que não pode ser o flúor. Qual é a formulação de um óxido? É um elemento químico E, chamando de E, de número de oxidação mais E, lembrando que o oxigênio tem número de oxidação -2, tá? Nesse óxido, ele tem numeração, número de oxidação -2. Tá? Então, fazendo a mesma cruzamento de cargas, tá? A formulação do óxido vai ser essa aqui, é 2OZ, tá? Então, aqui, a combinação do sódio, do cátion sódio, com oxigênio. Então, vai dar Na2O. Do alumínio, e tem número de oxidação +3, carga +3. Combinado com oxigênio, vai ser o Al2O3. E aqui a combinação do cálcio com oxigênio é o CaO, seria o Ca2, Ca2O2, né? Mas como tem o mesmo índice, a gente simplifica. Então, vai ficar só Ca, porque vai dividir tudo por 2. Aqui o S é o O2, né?
vai ficar S2O2, tá? Então, simplificando, aqui, aliás, S mais 6, O2, né? Então, simplificando, vai estar SO3. Continuando a nomenclatura dos óxidos, quando o óxido ele se combina com metais com NOx fixo, como é que vai se dar o nome? Óxido de nome do elemento. Olha, o Na2O, óxido de sódio, CaO, óxido de cálcio, Ag2O, óxido de prata, ZnO, óxido de zinco, Al2O3, óxido de alumínio. Quando o oxigênio ele se combina a metais com NOx, com número de oxidação variável, como é que vai ficar o nome? Óxido de nome do elemento mais o número de oxidação em números romanos. Aqui o FeO, o ferro, aqui tem número de oxidação mais 2, então vai ser o óxido de ferro 2. Como nós temos dois ferros, com o ferro com número de oxidação variável, um é mais 2, o outro é mais 3, o que tem NOx menor vai ter terminação oso, então vai ficar óxido ferroso. O Fe2O3, aqui nós temos o ferro 3, então vai ser óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Aqui o CuO e o Cu2O e o CuO, né, o cobre aqui. Nós temos aqui o óxido de cobre 1, que é o óxido cuproso, e o óxido de cobre 2, que é o óxido cúprico. Quando o oxigênio ele se combina a metais ou não metais, como vai ficar o nome do óxido? Prefixo, óxido de, seguido o prefixo e nome do elemento. Então, os prefixos mono, di, tri, tetra, etc., estão colocados indicando a quantidade de átomos de cada elemento na fórmula. Por exemplo, CO, eu tenho um oxigênio e um carbono, então vai ter monóxido de carbono. Aqui o CO2, eu tenho um carbono e 2 oxigênio, então vai ser dióxido de carbono, que é o famoso gás carbônico. O SO3 vai ser o trióxido de enxofre. O N2O5, nós temos o pentóxido de dinitrogênio. O Cl2O7 vai ser o heptóxido de dicloro. Aqui nós temos algumas aplicações dos óxidos. O óxido de cálcio, que é o CaO, é utilizado na correção de pH do solo. O óxido de manganês, que é o MnO2, é utilizado na fabricação de aço. O óxido de estânio, que é o SnO2, utilizado na fabricação de latas. O óxido de ferro 3, que é o F2O3, é utilizado na fabricação de pigmentos. E o óxido de alumínio, que é L2O3, que é utilizado na fabricação do alumínio. O L2O3 também tem o nome de alumina, que é a matéria-prima da fabricação de alumínio. Então, essa foi a nossa aula, tá? Então, até a próxima aula.